pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E hoje nós vamos trazer aqui para vocês no nosso canal a Praça do Amor, em Lima, Peru, no bairro de Miraflores. E nesta praça nós trazemos também a vocês uma mensagem sobre o amor. Vem conosco! Em nome de Jesus, um beijo no coração e God bless you! Curta, compartilhe, se inscreva, comente. Nós estamos esperando pelo seu comentário e isso ajuda muito o canal e para você não custa nada. Olha aí, pessoal, tá tendo um campeonato de surf aí. Olha, Ai, Jesus, olha, que lindo! olha lá. Pura pedra isso aqui ou é cimento aqui? Olha, e vamos subir agora, uma ladeira considerável. Eita! E essas pedrinhas é horrível para andar nelas. Acho que é... Bom, gente, o taxista nos deixou ali embaixo, né? Em vez de deixar aqui em cima, e aí a gente teve de fazer esse sacrifício aqui. Ele achou subir. que a gente era bem fitness. É, e olha lá o mar. Aí é o Pacífico. Tem onda no Pacífico. E o E pessoal aí? tava surfando, inclusive, quando a gente veio, É, né? né, Olha Drica? aí, não fica muito perto do... Bora lá, Drica, e Vamos aí? lá, terminar de subir aqui. Terminar de subir? Lá a escaleira. Foi fácil, Drica? Foi nada. Poxa, Eu te pergunto, o que nessa vida é fácil? sei lá, tem muita coisa. Não, tem coisa que é fácil não, tem mais coisa difícil do que fácil. Mas quando você anda com Deus, meu amigo, é cheio de desafio, porque você tem um inimigo que toda hora fica colocando armadilha no seu caminho, né? E você tem que saber lidar com as armadilhas. Com certeza, Então saber desatar, né, as armadilhas. Você poderia subir tudo isso aqui xingando o taxista, né? Não, mas Porque a ele gente... deixou aqui, não. Você deixou... Dai glória a Deus e E vamos vamos que vamos. E ele se lembrando daquela música, subindo a lugares altos, a derrubar o reino de Satanás. Ô, glória a Deus. Ei, aleluia. Tudo isso, gente, para ir atrás. A Praça del Amor. E a Drica fazer uma predicação sobre o amor. Pregação, né? Eita, glória. E não dá pra fazer predicação do amor e reclamando aqui, né? Pois é. Dá não, né? Então vamos lá. Chegamos. Chegamos aqui. Subimos. Aí, a gente vai aqui por baixo, Drica, ou por cima? Não, tem que primeiro perguntar, porque eu não aguento mais não. Ó, um cachorro aí. Um doguinho. Um palomito. Um doguinho. Um palomito. Olha aí, gente. Doguinho. Mas aqui, é por aqui? Será? Eu acho que é por aqui. Vamos ver. Olha essas flores, amor. Hã? Flores? Cadê elas? Ih, lindas. É linda, ó. Olá. Olá. Bom dia. Bom dia. Ó o palomito, Drica. Palomito. O palomito. Cara. Olha, Drica, por baixo, saía lá direto, passava por debaixo da pista, Drica. Tu ouviu? Passava por debaixo aqui, a gente vai ter que atravessar a pista. Olha ali, Drica. Uma quadra de tênis de saibro. Vermelhinha lá, ó. Ah, agora que eu vi. Como se fosse um clube de tênis, alguma coisa. Mesmo? E por onde que tu disse que deve passar? Aqui, ó, por debaixo, tu não quis? Passava por debaixo da estrada. Agora vamos ter que atravessar a rua. Beijo. Berço?
Pessoal, aí é o Pacífico. Vocês estão vendo lá, parece umas gaivotas naquelas ondas lá, mas é surfista. É um mar de água muito fria. E ali, ó, parapente ali, ó. Só gosta de fazer isso aí, ó. Ó, um ali se preparando para subir, ó. E aí, ó, uma estrada lá embaixo, ao nível do mar aí, uma rua aí, passando. Essa é uma avenidona grande. É, ali é um restaurante famoso ali. Não fui lá não. E aí a Praça do Amor aqui, ó. Tem essa figura icônica aí de um casal muito carinhosamente se abraçando. Não é? E aqui, nesse muro aqui, ele é todo escrito com coisas de amor. Aí, ó, o pessoal enche esse cadeado aí, porque ele acha que prendendo aí o cadeado aí, o amor nunca vai acabar. Só Deus pode garantir E aí, isso. Drica? Só Deus Se pode a gente pudesse ver a história dos casamentos desses cadeados aí. né? O que eles contariam, né? É, Que história meu amigo. contaria, né? Porque a verdadeira liga, Drica, não é um cadeado de ferro Não. que É o une amor um casal. de Deus que une, É o amor de Deus entrelaça. em Cristo Jesus, é o temor do Senhor. Sim. Glória a Deus, olha aí. Tamo aí, Glória a gente. Deus. E aqui, olha, amor, dá uma filmada aqui rapidinho no O muro que pra antes eles verem. era apenas admirando pelo computador, pelo celular, né? Olha, E é tudo aqui, escrito, ó. Este Deste lado lado, Joe e Joe de luto como dois. como dois. Ó, sobre la erva, tipo seria. Sobre la erva, La erva. ou seria? Ou seria. Rapaz, eu acho que isso é estranho. Eu também acho, mas. Eu não vou nem traduzir. E aí, gente, vem aqui, ó. Aí você tem, ó. Vamos lá, Drica? Então é vai isso, sair pessoal. a pregação do amor, vai sair? Vamos lá, vai sair. Vai sair onde? Já, já. E aqui estamos com uma pregadora internacional. Hoje vai trazer uma palavra sobre o verdadeiro amor. Na Praça do Amor, em Lima, onde tem essa escultura aí do casal se beijando. Drica Silva, com você. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E hoje nós vamos trazer uma inspiração da palavra, uma reflexão acerca do amor, do verdadeiro amor. Mas antes, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo venha sobre mim, sobre nós, para mim que estou falando, para você que está ouvindo, e que Ele nos inspire, que Ele nos capacite a ouvir aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, graças te damos por este dia, por este momento de estarmos aqui em Lima, no Peru, aqui justamente na Praça do Amor, né? Onde é celebrado o amor, uma homenagem, né, que fizeram ao amor, e aqui esse casal se beijando. Então, Senhor, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha sobre mim, que o Senhor venha sobre nós, a mim que estou falando, a você que está me ouvindo, e nos capacite a compreender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração neste dia de hoje. Que o Espírito Santo de Deus venha nos inspirar cada vez mais a sermos como Jesus Cristo, que nos ensina aquilo que é o verdadeiro amor. Então, em nome de Jesus, Pai,
que o teu amor inunde o nosso coração e preencha todo o nosso ser, não só hoje, mas todos os nossos dias, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos começar essa palavra falando sobre aqueles cadeados ali. A gente viu muitas pessoas que vêm aqui nesta praça e prende um cadeado ali naquele muro, ó. Como se aquilo ali, aquele efeito de você colocar um cadeado ali, fosse prender a pessoa até você, fosse segurar o amor, fosse fazer você ter um relacionamento duradouro, um amor para sempre. E aquilo ali é apenas mais uma ilusão de Satanás e seus demônios que colocam isso na mente, na cabeça das pessoas, que justamente não é verdadeiro. É um tipo de mendigo. É um tipo justamente de simpatia, de algo que com certeza isso não vem de Deus. Porque o verdadeiro amor, eu vou ler agora para vocês aqui, lança fora todo da palavra. E o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Inclusive o medo de perder. Inclusive o medo de perder, é isso mesmo, meu amor. Então a nossa palavra de hoje está em 1 Coríntios 13. Eu vou ler alguns versículos, inclusive salteado, para que a gente compreenda o que é o verdadeiro amor e o que o verdadeiro amor é capaz de fazer. Então, o amor que vem de Deus. E agora, passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Que eu dê aos necessitados tudo que possuo, entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Amor, agora nós entramos, gente. O amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso. Ele não inveja, não se vangloria e nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente. Não age egoisticamente, não se enfurece facilmente e não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está onde? Na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Ora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face, como verdadeiramente Jesus é. Ele é o verdadeiro amor, né? Então nós o veremos face a face e conheceremos perfeitamente da mesma maneira como plenamente nós somos conhecidos. Como eu vejo meu esposo me vê, nós veremos o nosso Senhor, o nosso Rei da Glória. Sendo assim, permanecem até o momento estes três. A fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A esperança, porque é justamente esta esperança que nos move a crer naquilo que é eterno, naquilo que nós vamos ver lá na glória. E o amor, que é justamente o nosso amado, o amado da nossa alma, o nosso Senhor Jesus Cristo. E este amor, gente, é um amor tão grande, tão perfeito, tão maravilhoso, o amor de Deus, que Ele foi capaz de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, este é o verdadeiro amor. E quando nós cremos, nós dizemos que cremos em Cristo e não amamos e não conhecemos o amor,
então a gente verdadeiramente não tem a Deus na nossa vida e nem no nosso coração. Porque é justamente este amor que inunda o nosso coração e que transcende tempo, espaço, quebra barreiras, distâncias e uma série de coisas. É justamente este amor perfeito que invade o nosso ser, o nosso coração e faz a gente amar até quem a gente não conhece, né? A palavra de Deus também diz que a gente deve orar e amar os nossos inimigos. Como é que nós podemos fazer isso? Amar os nossos inimigos, né? Então a gente só consegue fazer isso através justamente deste amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira, gente, de tal maneira, que deu Jesus Cristo para nós. Então este é o verdadeiro amor e não aquilo ali que muitas vezes as pessoas fazem acreditando que vão prender a pessoa que ela diz que ama, né, a ela para sempre. Mas o que verdadeiramente nos prende a este amor, como eu e o meu esposo, aliança, né? Eu digo que essa aliança aqui, ela é tripla, né? É Deus, o Jô e eu. Então essa cadeia, esse amor que nos prende é justamente este amor que nos enlaça, que é o amor de Jesus Cristo e que nos ensina verdadeiramente o que é o amor. E só sabe o que é o amor quem vive na prática a palavra de Deus e conhece o amor de Jesus Cristo. Então é isso, pessoal. Eu vou agora passar um pouco para o Jô falar sobre essa praça, o que ele quer acrescentar um pouquinho mais aqui na nossa mensagem, na nossa palavra, da inspiração, da reflexão da palavra de Deus aqui em Lima, no Peru. Pessoal, é sempre muito importante a gente, quando chega assim num lugar, a gente refletir, né? Principalmente quando é uma obra de arte. E nós estamos diante aqui de uma obra de arte, de um beijo. Poderia refletir em primeiro, assim, questão de como a gente beija pouco nessa vida. A gente briga mais, a gente questiona mais, mas abraça de menos e beija de menos. E cobra muito. E às vezes vai se despedir, a última despedida de um esposo para uma esposa, coisa assim, ei, tchau, já vou. Ele já sai apressado, né? E não se perde um minuto a mais para dar um beijo e para dar um abraço, né? Então, quando a gente olhar para uma obra de arte dessa, que a gente possa refletir e a gente precisa valorizar as coisas que são importantes. A pessoa que está com você é o seu maior bem, a sua esposa, os seus filhos, né? Não é a empresa em si, não é o dinheiro em si, mas são essas pessoas. E o carinho faz bem, o carinho gera saúde, né? E gera vínculo afetivo. E a outra coisa que eu queria falar é realmente essa questão do amor. Por que o apóstolo Paulo especificou como é que o amor tem que ter aquelas qualificações, aquelas especificações? O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então, tudo suporta. Por quê? Porque senão banaliza a palavra. Porque a pessoa diz, fica tão emocionado quando alguém diz eu te amo. Mas e essa palavra eu te amo? Ela está saindo com força? Ela está saindo com eficiência? Realmente você ama a pessoa? Ou aquilo é só palavras ao vento? Né? Então quando você ama, o amor é verdadeiro, aí você tudo crê, aí você tudo suporta, aí você é paciente, é benigno com a pessoa. Tem pessoas que dizem, eu te amo, mas faz mal na pessoa, engana a pessoa, mente para a pessoa. Ora, a pessoa não está, segundo essa passagem do apóstolo Paulo, esse amor não tem base aí. Se não tem base aí, então ele é um amor que não merece credibilidade. É um amor frágil, um amor hipócrita, um amor falso. Então, o amor verdadeiro, ele vai ter essas características de Coríntios 13. Você vai ser paciente, mesmo quando a pessoa amada te aflige, né? Você vai ser paciente com ela. Quando ela adoecer,
Aí você vai trocar por outra porque essa pessoa adoeceu, aí o amor acabou? Não, na qualificação vai dizer que o amor é benigno. Então mesmo a pessoa estando numa situação desfavorável, você vai acolhê-la, você vai abençoá-la, você vai cuidar dela, mesmo na situação difícil. Então, o problema é dos dois lados. É você dizer que ama, que muitas vezes você não diz. E, por outro lado, é esse amor ser verdadeiro, essa palavra ter força, que quando a pessoa que recebe do outro lado, ela ouve, eu te amo, na verdade, ela se sente amada, isso é verdadeiro. Eu conheço essa pessoa com quem eu convivo, esse amor é verdadeiro. Então, é isso que nós precisamos hoje para termos um relacionamento mais sólido, mais confiável, mais seguro, que aguentam situações difíceis, que aguentam esse intempério, né? Com certeza. É isso que nós precisamos hoje. Por outro lado, por outra via, se você olhar lá atrás, tem gente preocupada em garantir o amor, em que o amor seja para toda a vida, mas com cadeado no cercado. Cadeado no cercado, gente. Só Jesus Cristo une verdadeiramente, só o Salvador. Aquilo ali, alguém está ganhando dinheiro para aquilo ali. Alguém está induzindo uma pessoa a erro. O bruxo vai fazer mendiga muito parecida com aquilo ali. Mas o amor de Deus não precisa disso. O amor de Deus não precisa cadeado, não precisa nada disso. Então que você possa ter o amor verdadeiro na sua vida, que você possa desenvolver. E como é que você faz isso? Senhor, estou cansado desse amor hipócrita. Estou cansado de palavras vazias. Mais do que palavras, eu quero demonstrar o meu amor pelo meu companheiro, pela minha companheira, pelos meus filhos, na prática, com ações verdadeiras. E com certeza, você fazendo assim, a sua vida vai mudar. O amor de Deus vai entrar na sua vida, porque muitas coisas você só vai fazer se o amor de Deus estiver dentro de você. Você não vai ter força de passar uma tempestade grande. Isso se o amor não for verdadeiro. Então só Deus tem esse amor para dar. Então você pode fazer uma oração hoje aí, pedir: Senhor, eu quero esse amor de Jesus Cristo. Eu quero sentir esse amor que tudo crê, tudo suporta, que é paciente, que é benigno. E eu posso viver esse amor, eu quero viver esse amor. Então quem viver esse amor vai desfrutar de algo sem precedente na sua vida. Um abraço, que Deus abençoe, beijo e amo. Então, pessoal, só concluindo, né? O dia de hoje, né? Essa manhã aqui, justamente na Praça do Amor, nós viemos aqui, né? Programamos essa viagem justamente nesse período para comemorar os nossos 21 anos de casados, né? 21 anos de casado no civil. E aí, tu vai botar cadeado ali, Drica? Dia 2 de julho, jamais. O meu cadeado tá lá na glória. Preso lá com Jesus. Então, dia 2 de julho, nós completamos 21 anos de casado no civil. E dia 18 de dezembro, né, no religioso. E aí nós calhamos justamente de comemorar os nossos 21 anos de casado aqui em Lima, no Peru, Colômbia, San Andrés, né, Arequipa. E eu quero dizer para vocês que fazer 21 anos de casado hoje em dia, em que as coisas estão tão se acabam com tanta facilidade, muitas banalizada, vezes né? Banalizando o amor, não dura muitas vezes nem meses, nem um ano, né? Para quem dizia que o nosso casamento não ia durar um ano, já estamos, glória a Deus, para glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Foram muitas pessoas que duvidaram de que aquilo que Deus estava fazendo era verdadeiro e era puro, né? Então,
A gente se conheceu, nós vamos contar esse testemunho ainda. A gente se conheceu, começamos a namorar por telefone. Cartas. Cartas, ia carta e voltava carta. E levava um tempo. Né? E levava um tempo. Então a gente começou a namorar assim, sem se ver. Então o amor, ele nasceu dentro do nosso coração por intermédio de Jesus Cristo, que colocou o amor dele pelo Josemir no meu coração e o amor dele por mim no coração do Josemir. E nesse tempo todo, com 5, 6 meses de casados, os meus rins pararam e foram muitas lutas. Então o que eu quero dizer para vocês, que muitas vezes é necessário... O amor de Deus é a liga. É a liga, você renunciar, é preciso de renúncia, gente. É preciso de, muitas vezes, você ter paciência, como o Jô bem falou. Você ser paciente porque são duas pessoas diferentes, são duas criações diferentes, são duas pessoas que pensam e agem diferente. Então até aquela coisa se encaixar, a engrenagem se encaixar e rodar, né? A gente precisa de paciência para compreender o tempo um do outro. O tempo do Josemir é mais acelerado que o meu. Então a gente precisou de muitas vezes de muita renúncia e de muita paciência, e o amor, ele nos ajuda porque verdadeiramente a gente se ama, e o amor de Deus mais ainda nos ajudou nessa empreitada, porque eu acredito que muitas vezes a gente pensava assim, meu Deus do céu, como é que isso vai dar certo, né? E tudo, e Deus ia fazendo dar certo, ia fazendo a gente amar um ao outro cada vez mais. Então também tem outra palavra aqui que eu tô querendo me lembrar, que é preciso também resiliência, né? A resiliência também, ela é muito importante. Então é um conjunto de fatores, como o Paulo bem descreveu, porque não há inveja, eu não desejo o mal do meu marido. Hoje de manhã mesmo eu falei para ele, eu disse, amor, eu faço qualquer coisa assim para não te fazer sofrer, mas tem momentos que infelizmente a gente age sem se perceber e acaba magoando um ao outro, né? Falando coisas que não deve, né? Então nisso também existe o que dentro da palavra, meus amados? O perdão, né? Então perdão também é importante quando você fere sem querer alguém que você ama, de você chegar e pedir perdão, de você fazer aquilo que Deus nos ensina em sua palavra. Então é maravilhoso demais a gente poder chegar nessa idade de 21 anos de casado e poder celebrar o nosso casamento, né? Em alto estilo, aqui em Lima, no Peru. Então, se você tem um casamento que está no início e você sente dificuldade de lidar com diferença de personalidades e tudo, tenha paciência, seja benigno, seja longânime, seja resiliente, né? E também tenha perseverança, né? Porque o amor de Deus, ele tudo suporta, gente. Então é isso, um beijo no coração e God bless.